Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje falaremos sobre o meio ambiente, a Constituição e o equilíbrio. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like, inscreva-se e acione as notificações. Primeiramente vamos começar com a leitura do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que lá se apresenta o meio ambiente natural. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Constituição Federal de 1988. Vamos analisar esse artigo, primeiramente, antes de tudo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nessa primeira parte, vemos que nessa primeira parte se coloca o meio ambiente como um direito difuso, um direito de toda a coletividade, não só de quem é natural do Brasil ou naturalizado, assim como os estrangeiros e o resto do mundo. Toda a coletividade humana tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com seus ciclos funcionando em perfeito estado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Vemos que o que é um bem de uso comum do povo? É o bem que não necessita da autorização prévia pública para sua utilização. Como assim? Como andar na praia, respirar o ar, entrar no mar ou no rio, ou tomar um banho de cachoeira, por exemplo. Você não necessita de uma autorização pública específica. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que é isso? Impor ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O meio ambiente seria exatamente o seguinte, que você tem que usar o meio ambiente de uma forma consciente. Você não pode destruir o meio ambiente, não pode destruir ciclos do meio ambiente. Você tem que preservá-lo, preservar como está a natureza, e ela siga o seu rumo, de forma preservada, para as presentes e futuras gerações também. Não só para a gente, para as pessoas que virão, para as mulheres e homens que virão, para as crianças que virão no nosso futuro. Tem que se preservar o meio ambiente. Agora vamos analisar o equilíbrio aqui no Brasil. Como que funciona esse equilíbrio do meio ambiente no Brasil? Funcionam nos biomas. Vamos ver quais são os biomas do Brasil. O primeiro bioma é o da Amazônia, o segundo Cerrado, o terceiro a Caatinga, o quarto Mata Atlântica, o quinto Pantanal, o sexto Pampa e os sétimos biomas aquáticos. São esses todos os biomas que o Brasil possui. E eles formam um funcionamento integrado entre si. Ou seja, eles formam um grande ciclo entre si, esses biomas. Você não pode pensar em um bioma de forma separada, e sim de uma forma integrada com o resto de todos, como se um dependesse de todos os outros e todos os outros dependessem de um. Um por todos e todos por um. Mas como funciona essa integração entre os biomas? Da seguinte forma. Vamos ver o exemplo do Cerrado, que seria o berço das águas do Brasil. O Cerrado, ele produz uma grande quantidade de água. Como assim? Ele produz uma grande quantidade de água. Ele capta as águas das chuvas pela sua forma de vegetação. A vegetação do Cerrado, ela possui copas baixas e grandes raízes que se estendem por todo o solo, funcionando como uma esponja que capta a água da chuva ou água condensada e armazena ela no solo, de forma indireta em seu ciclo da planta. A planta capta muita água e aqui ela não vai utilizar, ela despeja no próprio solo, assim formando um dos maiores aquíferos existentes no planeta, que é o aquífero Guarani, e ainda mais dois aquíferos gigantescos, o Bambuí e o Uruguaia. Com esses três aquíferos, o do Bambuí, Uruguaia e Guarani, se forma o berço das águas do Brasil e da América do Sul, porque ele é importantíssimo para a formação de todas as outras bacias hidrográficas presentes aqui no Brasil. O Cerrado, formando 6 das principais bacias hidrográficas do Brasil, formando a bacia hidrográfica amazônica, do Araguaia,
que é o Tocantins, do Atlântico Norte e Nordeste, do São Francisco, do Atlântico Leste e do Paraná-Paraguai, incluindo as águas que escoam para o Pantanal. Exatamente, já vemos aí uma integração essencial com a irrigação de todos esses outros biomas, que necessitam dessa água que escoa do Cerrado para todo o território brasileiro. Vemos o exemplo da Amazônia, que quando ela capta a água que veio do Cerrado, ela cria os rios voadores, que formam as chuvas do Brasil. Então, do Cerrado se capta a água pela Amazônia e forma os rios voadores que vão irrigando de novo toda essa região, formando assim um ciclo. E vemos que esse ciclo seria perfeito se não tivesse ocorrido alguma coisa, se nós não tivermos degradado o ambiente até o ponto que nós estamos agora. Então, quais são os resultados dessa destruição humana? Nós vemos que atualmente estamos tendo um grande problema com as queimadas do Pantanal, que chegam a quase 5 milhões de hectares nos dias de hoje, que é uma região enorme para um bioma. Quase cerca de 20% do Pantanal ou até mais já foi queimado por essas queimadas que foram produzidas direto ou indiretamente pela ação humana. Então, o que acontece quando você destrói um bioma? Os resultados são umas secas desastrosas, porque não vai existir captação de água, de chuva, e em seguida vai ocorrer as grandes queimadas monstruosas. Depois disso, não vai se conseguir produzir naquela terra, pois se a terra está seca e sofreu grandes queimadas, ela vai se tornar infértil. E assim, nós não vamos conseguir nos alimentar nem os animais. E inclusive nós teremos uma escuridão, porque a grande produção de energia hidrelétrica do Brasil, de 9 em cada 10 pessoas dependem dela, é justamente pelas bacias hidrográficas criadas pela captação de chuva do Cerrado. E, com tudo isso, nós sofreríamos extinção. Porque, se não temos água nem comida, o que vai acontecer? Estamos no escuro, não conseguimos mais plantar, nós vamos morrer nesse ponto. Porque cerca de 1 bilhão de pessoas, indireto ou diretamente, necessitam das produções brasileiras de alimento. No mundo todo, não só seria o Brasil atingido, como vários outros países que necessitam da nossa produção. E ainda não pode se esquecer da vida aquática também. Se não existe energia hidrelétrica, porque os rios abaixaram seus níveis. E isso significa que vai atingir a vida aquática também. Os próprios peixes e animais marinhos vão ser atingidos direto ou indiretamente por causa dessas secas. Então, qual é a solução para isso? O desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento que pode ser sustentado, um desenvolvimento que integra tanto o meio social como econômico e ecológico, para que exista uma humanidade, para que exista uma sociedade, para que exista uma economia, para que exista um meio ambiente ecológico funcionando em ciclo. Então, essa é a mensagem que tem que se passar. Você tem que ter consciência das coisas que você faz, que elas vão ter um impacto não só para as gerações atuais, mas também para as próximas gerações. É isso aí. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais e seguir também. Inscreva-se aqui no YouTube, dê aquele like, comente, compartilhe. É isso aí. Até a próxima.